Existe uma vida que você nunca viveu. Às vezes ela aparece quando a casa fica em silêncio, em uma música antiga, na fotografia de alguém que seguiu pelo caminho que você abandonou, em uma cidade que você quase escolheu, em uma mensagem que nunca enviou. Por alguns segundos, essa outra vida parece continuar acontecendo em algum lugar sem você. Nela, você aceitou o convite, mudou de cidade, disse não, ficou, partiu, começou antes de sentir coragem. E agora, quando a vida que você realmente tem parece pequena demais, aquela versão imaginada se aproxima como se trouxesse um aviso. Você escolheu errado. Mas existe uma verdade que a saudade do caminho não percorrido quase nunca mostra. Você está comparando uma vida inteira com contas, cansaço, perdas e dias comuns a uma possibilidade editada pela imaginação. E nenhuma vida real consegue vencer essa comparação. A mente humana consegue reconstruir o passado e imaginar como um acontecimento poderia ter terminado de outra maneira. A psicologia chama isso de pensamento contrafactual. É o território das frases que começam com se eu tivesse aceitado aquele trabalho, se eu tivesse terminado antes, se eu tivesse dito o que sentia, se eu não tivesse esperado tanto. Esse movimento não é uma falha absurda da mente. Ele pode ajudar a reconhecer causas, aprender com escolhas e preparar uma resposta diferente no futuro. Quando você pensa, se eu tivesse me preparado melhor, talvez o resultado fosse outro, existe uma lição que pode ser aplicada na próxima oportunidade. Mas o pensamento contrafactual também pode construir uma prisão muito elegante, porque o passado alternativo não precisa obedecer às regras da realidade. Na vida que você imagina, o trabalho aceito trouxe propósito, mas não trouxe um chefe difícil. A cidade nova ofereceu liberdade, mas não solidão. A relação que você preservou conservou o amor, mas não os conflitos que já existiam. A coragem abriu uma porta, mas não cobrou nenhum preço. A imaginação mostra a luz da janela, esconde a conta de eletricidade. Ela entrega o resultado sem os dias comuns que seriam necessários para sustentá-lo. Por isso, o arrependimento não é uma máquina capaz de revelar o que teria acontecido. Ele compara aquilo que você conhece por inteiro com aquilo que só conhece pela metade. Talvez a outra escolha tivesse sido melhor. Talvez não. Essa resposta desapareceu no instante em que o tempo avançou. O problema começa quando você transforma uma possibilidade impossível de verificar em uma sentença contra a pessoa que você é hoje. Você passa a olhar para a própria casa como se ela fosse a prova de uma fuga que não teve coragem de realizar. Olha para quem permaneceu ao seu lado como se essa presença fosse responsável por todas as ausências. Olha para o trabalho atual e vê apenas a profissão que não escolheu. Olha para o espelho e procura o rosto de alguém que só existe sem cicatrizes porque nunca precisou viver. Essa versão de você é perfeita por uma razão cruel. Ela nunca foi testada, nunca precisou acordar em uma terça-feira difícil, nunca enfrentou as consequências da decisão que parece tão luminosa à distância, nunca descobriu que todo caminho também fecha outras portas. Ainda assim, você não precisa expulsar essa vida imaginada. Ela pode estar mentindo sobre o destino, mas dizendo a verdade sobre uma necessidade. Talvez você não queira realmente voltar 20 anos e escolher outra profissão. Talvez queira sentir que ainda consegue criar alguma coisa que seja sua. Talvez não queira aquela pessoa de volta. Talvez sinta falta de quem você era quando acreditava que poderia ser visto por inteiro. Talvez não queira abandonar tudo e morar em outro país. Talvez esteja tentando lembrar que curiosidade, movimento e descoberta também precisam de espaço na sua vida. O caminho não percorrido pode ser uma fantasia, mas o valor que ele representa pode ser real.
É aqui que o arrependimento deixa de ser um tribunal e pode se tornar uma mensagem. Não pergunte primeiro como seria a minha vida se eu tivesse escolhido diferente. Você não tem como saber. Pergunte: o que aquela escolha representa que está ausente da minha vida agora? Liberdade, criação, pertencimento, coragem, descanso, uma voz própria. Não responda com o nome de uma pessoa, uma cidade ou uma profissão. Procure a qualidade escondida dentro da imagem, porque talvez você não possa recuperar a estrada, mas ainda pode proteger alguma coisa que aquela estrada simbolizava. Isso não significa repetir frases vazias sobre nunca ser tarde. Algumas portas realmente se fecham, o tempo retira possibilidades, corpos mudam, pessoas morrem, relações terminam, oportunidades pertencem a uma idade, a um lugar ou a uma condição que não existe mais. Amadurecer também é sofrer pelo que não poderá ser recuperado, sem fingir que toda perda contém uma oportunidade secreta. Há sonhos que precisam ser vividos de outra forma, e há sonhos que precisam ser enterrados com respeito. Mas enterrar um sonho não exige enterrar a parte de você que o criou. Você talvez não possa se tornar a pessoa que imaginou aos 20 anos. Pode, porém, perguntar de que maneira aquela pessoa queria se sentir viva. Talvez ainda exista uma forma menor, mais honesta e possível de permitir que esse valor respire agora. Se você abandonou a música, não precisa anunciar uma nova carreira. Pode tocar durante 20 minutos sem transformar prazer em desempenho. Se não fez a viagem, não precisa destruir sua estabilidade. Pode escolher um lugar desconhecido perto de você e reaprender a prestar atenção. Se nunca disse uma verdade importante a alguém que já não está aqui, pode escrever uma carta que não será enviada, não para mudar o passado, para parar de obrigar o silêncio a carregar sozinho tudo o que não foi dito. Se permaneceu pequeno para ser aceito, talvez o próximo gesto não seja partir. Talvez seja expressar uma preferência sem pedir desculpas por tê-la. O arrependimento se torna útil quando deixa uma instrução que você realmente consegue executar, não uma punição, não uma reconstrução impossível, uma instrução. Para encontrá-la, escreva uma única frase: na vida que eu não vivi, eu teria. Complete sem censura. Depois, risque os nomes, os lugares e os títulos. Observe o verbo: eu teria criado, eu teria escolhido, eu teria falado, eu teria descansado, eu teria explorado. O verbo talvez seja mais verdadeiro do que o cenário. Agora transforme o verbo em uma ação pequena, que possa acontecer nos próximos 7 dias. Algo que não exija abandonar uma relação, pedir demissão, gastar o que você não tem ou apostar a sua segurança em uma emoção intensa. Uma ação pequena não parece cinematográfica. Esse é justamente o valor dela. Ela acontece no mundo real. A vida imaginada é sedutora, porque permanece limpa. A vida presente se transforma por gestos imperfeitos, repetidos entre compromissos, medo e cansaço. Talvez você descubra que o chamado não vinha de outra dimensão. Vinha de uma parte sua que foi deixada sem linguagem. Talvez aquela outra vida não esteja pedindo que você volte. Talvez esteja pedindo que você pare de usar o passado como desculpa para continuar ausente do presente. Existe também um limite importante. Se essas lembranças se tornaram uma ruminação constante, se o arrependimento impede você de funcionar, ou se vem acompanhado de vontade de ferir a si mesmo, uma reflexão como esta não substitui ajuda qualificada. Procure apoio profissional ou um serviço de emergência da sua região. Você não precisa transformar sofrimento intenso em uma prova espiritual. Para todo o resto, existe uma escolha silenciosa diante de você. Você pode continuar alimentando uma pessoa imaginária com toda a energia que a pessoa real precisa para mudar. Ou pode escutar a mensagem sem obedecer à fantasia. Reconheça o que se perdeu.
Recuse a mentira de que o outro caminho seria perfeito. Descubra o valor que ainda chama por você e dê a esse valor uma forma pequena, concreta e presente. A vida que você não viveu não precisa desaparecer. Ela pode ocupar o lugar correto, não como uma acusação, mas como uma testemunha daquilo que ainda importa. Você não pode voltar à bifurcação, mas ainda pode decidir o que levar daqui para frente. Feche os olhos por um instante e imagine aquela outra versão de você atrás de uma porta. Ela não veio tomar a sua vida, não veio provar que você fracassou, veio entregar uma única coisa que ficou esquecida do outro lado. Receba a mensagem. Depois, feche a porta. O caminho que ainda pode ser vivido começa deste lado. Se esta mensagem encontrou uma parte sua que continua presa ao que poderia ter sido, escreva apenas: eu escolho agir no presente.